você já escutou sobre topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, que o mercado se movimenta em ondas, que quando o mercado está subindo ele tende a ir rompendo os topos, quando ele está caindo ele tende a ir rompendo os fundos. Nesse vídeo eu vou desmistificar tudo isso. Por exemplo, esse gráfico aqui, como você pode ver, quando ele rompe, quando ele começa a romper o fundo, né, então começa a ter topos e fundos descendentes, né, você consegue ver que o mercado ele tende a cair, né? Conforme você está vendo essa tendência de baixa aqui, sempre que vai rompendo o fundo, o mercado vai caindo, né? Às vezes ele falha no rompimento, mas se ele mantém topos e fundos descendentes, ele tende a cair. E o contrário também é verdade, né? Quando ele começa a ter fundos mais altos, né? E topos mais altos, o mercado tende a subir, né? Então, conforme você vai vendo aqui, ele vai rompendo o topo. Aqui ele falhou no rompimento de topo, mas mesmo assim, você vai vendo que em uma tendência de alta, os topos e fundos são ascendentes. Aí surge uma estratégia que foi divulgada extensivamente nos últimos anos na internet, que é simplesmente você acompanhar a tendência. Conforme você entende que o mercado está com topos e fundos descendentes, você vai vendendo, né, para pegar os movimentos de queda. E conforme você compreende que o mercado está com topos e fundos ascendentes, é porque ele está em tendência de alta, então você vai comprar para acompanhar esses movimentos. Um outro exemplo, né, aqui você consegue ver nessa tendência de alta, a gente tem sempre fundos mais altos e conforme a gente vai tendo essa tendência, vai tendo esse rompimento. Quando você olha, né, aqui esses exemplos que eu citei, né, então por exemplo essa grande tendência de alta aqui que teve e vai rompendo todos os topos, dá a impressão de que realmente se você realizar suas compras bem no rompimento e provavelmente colocar seu stop, não necessariamente colocar um stop, mas você posicionar sua ordem de saída se romper o fundo, você teria muito lucro. Então aqui teve esse forte rompimento com esse candle gigantesco aqui e você consegue ver o movimento. Aqui também teve esse forte rompimento com esse candle aqui de força e tivemos um movimento explosivo. Aqui não tivemos um rompimento, teve um rompimento forte aqui e tivemos também um movimento bem explosivo para cima. Indicando o quê? Quando a gente olha o gráfico assim, indica o quê? Opa, tem uma oportunidade, quem sabe, de nós operar esse tipo de coisa. Porém, às vezes a gente toma loss, né? Então eu vou pegar um exemplo aqui, onde, por exemplo, aqui estava em topos e fundos descendentes. Como você pode ver, estava rompendo os fundos. Aqui era um topo, rompeu o fundo. Porém, exatamente nesse momento, nós tivemos essa quebra de estrutura, né? Então estava em uma estrutura de baixa e teve uma quebra de estrutura de baixa, indicando para nós uma compra, né? Então, esse algoritmo aqui que eu desenvolvi é um algoritmo, né, de inteligência artificial, onde ele consegue identificar esses topos e fundos e a gente faz compras, né? Então essa seta azul, ela é uma compra e a seta amarela é quando a gente fecha a operação vendida. Por quê? Porque a gente vendeu aqui, ó, quando esse candle forte aqui rompeu esse fundo, né? Então tava com um topo mais baixo e rompeu o fundo com um candle forte, a gente vendeu. Ficamos vendidos até aqui, lucramos até mais ou menos aqui e aqui a gente fez uma compra e tomamos um stop. Por quê? Porque esse candle forte rompeu esse fundo aqui, que era um fundo bem de referência. Então a gente fechou nossa operação comprada e já realizamos uma venda já para, né, acreditando que o movimento, né, vai continuar para baixo, né? E você vê aqui que ele de fato continuou, não rompeu o topo anterior, então a gente não fechou essa operação e permanecemos mais ou menos até aqui, né? Como você pode ver, a gente vendeu, ficamos vendido até aqui porque rompeu esse topo aqui de referência, esse candle forte. Então por isso que a gente fechou essa operação vendida. Então a gente permaneceu daqui até mais ou menos aqui, né? Não teve um lucro muito grande. Mas esse algoritmo é um algoritmo relativamente simples que ele vai fazer o quê? Ele vai ficar comprado enquanto tiver em topos e fundos ascendentes e ele vai ficar vendido quando tiver em topos e fundos descendentes, quando tiver rompimento de estrutura. Um exemplo, né, tá nesse ponto aqui, ó. Aqui nós tivemos, como você consegue ver, o rompimento desse topo aqui. Então, você vê que fez um fundo aqui duplo, né? Um fundo duplo, rompeu o topo, a gente fez uma compra aqui. Não teve o rompimento de fundo, não teve nenhum candle de fato rompendo esse fundo, então a gente não realizou nossa venda, né? Se a gente tivesse colocado o stop a mercado aqui, já teria pegado o nosso stop, mas nesse caso a gente não colocou stop. A gente só sai da operação se de fato tiver um rompimento. E daí ele permaneceu no topos e fundos ascendentes, como você consegue ver, não teve nenhum rompimento de fundo, a não ser esses pequenos
rompimento de fundo aqui, mas não é nem exatamente um rompimento de fundo, teve nenhuma mudança de estrutura significativa. Aqui você já vê que o mercado começou a enroscar, fez um topo triplo e daí rompeu, né, essa região aqui, né? Rompeu com força essa região que você vê com esse candle forte aqui. Eu vou até aproximar o gráfico para você vê que teve um rompimento bem forte aí, e daí a gente fechou nossa operação comprada e já fizemos uma operação de venda, né, acreditando que a tendência vai reverter. Isso aqui é realmente algo extremamente interessante, dado que foi feito tudo com inteligência artificial aqui, que identifica tudo isso daqui pra gente de forma automatizada, né? Então aqui a gente fez uma compra que também tomamos stops, né? É muito importante que você olhe os stops, porque às vezes a gente cria uma ilusão, né, achando que a estratégia funciona, mas não necessariamente ela vai funcionar. É necessário que você teste ela de forma empírica, e por isso a gente criou o algoritmo. Mas mesmo assim, olha só essa venda aqui bonita, né? Fez esse rompimento aqui, né? A gente já tinha um topo duplo ali, um falso rompimento de fato, realizamos nosso stop e já fizemos uma venda para ganhar na queda aqui do mercado, enquanto ele permaneceu em topos e fundos descendentes, que ele foi quebrar mais ou menos aqui, no caso foi mais ou menos aqui que ele foi quebrar, aí a gente ficou vendido. Pegamos uma boa queda aqui, pegamos um bom bear market. Porém, essa estratégia, obviamente, ela não é 100%. E é isso que a gente tem que observar, qual é a performance dessa estratégia ao longo do tempo, né? Será que a gente obteve algum tipo de ganho? Bom, eu fiz um teste aqui nas principais pares de moedas, né? E aqui a gente já consegue ver os resultados. A gente vê que a grande maioria deu prejuízo, ou seja, por exemplo, aqui o GBP CAD deu um baita prejuízo. Ou seja, operando a favor da tendência, né? Então, conforme você está vendo aqui, ó, teve esse rompimento de fundo, então indicando uma mudança de estrutura, a gente vendeu aqui, pegamos todos esse bear market que teve após, né, o rompimento do fundo. E daí você consegue ver aqui o quanto que a gente lucrou, mais ou menos até aqui. E daí você olha assim, caraca, a gente acompanhando a tendência, né, a partir dessa tática de topos e fundos, né, a partir da tática de pivô, existem vários métodos para acompanhar a tendência, a gente perdeu dinheiro. E se você olhar essa performance aqui, a gente está perdendo dinheiro lá de 2005, né, 2004 mais ou menos, desde lá a gente vem perdendo. Tem períodos curtos aqui que a gente ganha, né, como você consegue ver, porém na grande maioria do tempo a gente está perdendo dinheiro. Mas por que a gente perde dinheiro? Porque o comportamento desse ativo, ele é um comportamento mais enroscado, né, então quando ele indica que vai ter uma mudança de estrutura, o mercado já tende a retornar aqui e romper o fundo, né? E a gente tende a realizar nosso stop. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma venda, né? Teve esse candle forte aqui rompendo, a gente fez uma venda, ele já tendeu a retornar. Aí aqui a gente fez uma compra, porque teve esse rompimento de pivô aqui, e ele já tendeu a retornar pegando nosso stop, a ponto de romper esse fundo, a gente tem que fazer uma venda aqui. Fizemos uma venda aqui, e daí o que o mercado fez? Já subiu de novo, ou seja, ele forma várias armadilhas, a ponto de sempre que a gente ir, né, a favor do movimento, quando a gente escolhe ir a favor do movimento, a favor do pivô, né, a favor dos rompimentos, a gente acaba tomando loss, né, na grande maioria do tempo. Por isso que isso gera uma curva de capital negativa. Só que existe, né, outros ativos, né, como o ALD-JPY, que não segue esse comportamento, né, na realidade não seguia esse comportamento, como você consegue ver aqui desde 2003, mais ou menos até aqui em 2011, de fato dava algum lucro, né, você operar a favor dos pivôs. E daí a partir mais ou menos daqui, isso aqui já não tem dado mais lucro. É muito importante que você veja isso daqui para você ver como o mercado muda ao longo do tempo e que não necessariamente uma estratégia que estava dando lucro continua dando lucro. E daí tem aqui os outros, né, GBP, GBP-USD, porém o mais chamativo são os que dão prejuízo, né, porque no caso é a grande maioria aqui que dá prejuízo. Agora eu rodei novamente um outro algoritmo, que o que esse algoritmo ele faz? Ele de fato continua comprando os rompimentos, porém ele assume que a gente está em uma tendência de um time frame maior. Então se você vê aqui esse fundo e esse fundo, eles são mais altos, né, e isso aqui é um fundo, né, tem esse outro fundo, mas é um pivô de um time frame maior, né? Se você olhar um time frame superior a esse daqui, você vai perceber que esse movimento aqui que eu acabei de desenhar é um pivô daquele time frame, né? Um pivô maior daquele tipo de time frame. Então, o que esse algoritmo agora está fazendo? Ele está comprando os pivôs comuns, né? Ou seja, aqui a gente tem esse rompimento de topo, tivemos aqui um certo movimento de alta, mas ele também está levando em consideração como filtro se os pivôs dos time frame maior também está ascendentes. E para fazer uma venda é a mesma coisa. A gente não vai só fazer a venda se romper o pivô, mas ele também vai olhar se em um time frame maior a gente está com pivôs descendentes. Então aqui a gente vendeu quando teve esse pivô, né? Esse pivô aqui, rompimento desse pivô, mas porque também já estava em um movimento descendente de um time frame maior. Isso aqui pela teoria, o que a gente pensaria? Ok, agora a gente está a favor das tendências de vários prazos operacionais, não apenas do prazo mais curto, mas também dos prazos mais longos. Será que isso melhora? Será que isso tem uma
melhora no nosso resultado, se nós olharmos o resultado do backtest, não mudou muita coisa não, tá? Ou seja, a gente fazendo esse filtro, a gente continua perdendo, né, em muitos ativos. Por exemplo, o GBPCAD perde bastante dinheiro nos últimos 20 anos. Ou seja, o que significa? Que se a gente sempre comprar quando tem os rompimentos de pivô e tiver a favor de uma tendência mais macro, a gente vai perder dinheiro nesse ativo específico. Por quê? Porque eu já expliquei, o comportamento dele é diferente. Quando tem aquele rompimento, ele já tende a retornar e romper o fundo, né? Ele forma muitas armadilhas, vamos dizer assim. É um tipo de comportamento que é melhor a gente operar contra a tendência. Desenvolver métodos contra tendências é muito mais fácil, né, nesse tipo de ativos aqui. E existem outros ativos como o GBP, a JPY, que deu um resultado mais ou menos, né, nos últimos 20 anos. Bom, qual é a conclusão desse vídeo? A primeira conclusão desse vídeo é: nem tudo aquilo que parece intuitivo, por exemplo, aqui a gente consegue ver essa tendência gigantesca de baixa. E a gente fez várias vendas, né, com rompimentos de pivôs curtos, né? Então a gente ficou vendido até aqui, lucramos essa queda, depois vendemos novamente, vendemos aqui e ficamos lucrando, né? Aqui a gente perdeu dinheiro, mas aqui a gente vendeu e lucrou toda essa queda. E daí dá essa impressão, quando a gente olha poucos cenários, quando a gente olha 5 trades, a gente consegue enxergar que a grande maioria do tempo o mercado tá assim, ó, enroscado, consolidado, né? Aí alguns falam: mas não era para operar nesse cenário. Sim, mas agora que já aconteceu, você tá olhando. Difícil é você olhar antes de acontecer. Antes de acontecer, aí é bem diferente, né? Ou seja, aqui a gente tá olhando que já aconteceu, né? Então essa consolidação aqui, a gente tá olhando depois de já ter acontecido. O difícil é você olhar antes de acontecer. Então antes de acontecer, você faria várias compras aqui, achando que de fato o mercado estava em tendência, entendeu? Achando que o mercado estava de fato em tendência. O problema é que as pessoas, né, a grande maioria dos traders, eles acabam olhando o gráfico já formado, aí é fácil, né, você acertar qualquer trade, né, depois que você viu o gráfico pronto. É muito simples. Então a conclusão que eu quero tomar é: tome cuidado com os gráficos. Comece a fazer estudos estatísticos, desenvolva algoritmos, né, para você testar as estratégias e desenvolver métodos que de fato funcionam no longo prazo. E segundo ponto, cada mercado, cada ativo tem um seu comportamento específico. Cada mercado, o ativo, ele tem os padrões específicos que dão lucro em cada ativo. De fato, existem alguns ativos que são parecidos com os outros, mas cada ativo tem sua particularidade. Com estudos estatísticos, com os métodos quantitativos, a gente consegue entender essas particularidades de cada ativo e operar da melhor forma possível para cada ativo específico. E é praticamente isso que eu ensino na minha plataforma fechada. Tanto você desenvolver algoritmo, né, de inteligência artificial para identificar padrões, né, como a gente está fazendo aqui. Aqui eu peguei um padrão simples, mas dá para desenvolver algoritmos para identificar padrões mais complexos ainda, mas também como validar e testar uma estratégia de negociação automatizada de forma adequada. Como programar, como desenvolver algoritmos automatizados, como automatizar suas operações, né, para você não ficar executando na mão e etc, tá? Vou deixar aqui na descrição caso você tenha interesse e vou colocar aí mais 2 vídeos para você assistir e acompanhar o nosso conteúdo.